Antes acontece. 4h25. Zaidan, certamente é algo que a gente vai voltar a falar muito aí ao longo desta semana, né? Porque é uma semana movimentada na economia, no que diz respeito à economia, porque temos reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, que começa amanhã, e com a perspectiva, pelo menos no mercado financeiro, de um aumento da taxa Selic de mais 1 ponto percentual, chegando a 14,25% ao ano, mesmo o patamar da gestão Dilma Rousseff, lá atrás, né? Uma referência bem longe no nosso calendário. O final do governo Dilma estava em 14,25%. Para abrir essa reunião do Comitê de Política Monetária, hoje saíram dados do IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é uma espécie de prévia do PIB, né? Ele antecipa alguns números aí, indicadores do PIB brasileiro. E após uma estabilidade no fechamento de 2024, a atividade econômica do Brasil cresceu quase 1%, 0,9% em janeiro. Segundo o IBCBR, são 154,6 pontos, maior nível de toda a série histórica iniciada em janeiro de 2003. Segundo esse índice do Banco Central, o nível da atividade econômica em janeiro é 3,6% maior do que o mesmo período do ano passado, e em relação ao trimestre finalizado ali no final de dezembro, o resultado é 3,4% superior no apurado em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, Zaidan, são números de uma economia forte, pelo menos no que diz respeito a janeiro, aqui de acordo com o IBCBR, e são dados que, junto com a inflação, certamente serão levados a esta reunião do Comitê de Política Monetária, que está todo mundo esperando, né, com essa expectativa de 1 ponto, mas querendo saber o que o Banco Central vai tirar da cartola para justificar as decisões nesta semana, viu, Zaidan? Hoje, pelo menos, o mercado financeiro operando com um certo bom humor, né? Se a gente trata, às vezes, as movimentações do mercado financeiro como uma expectativa ou uma precificação, se depender de hoje, está tudo bem. O dólar caindo 1,22% e a Bovespa com alta de 1,76%. Até porque muita gente decide vender dólar nessas circunstâncias para comprar títulos indexados à Selic. Porque 14,25 é uma remuneração tremenda. Se você coloca o juro real, não é por acaso que o Brasil tem o segundo maior do mundo e logo, logo terá o primeiro maior juro real do planeta. E já passou México, passou Colômbia, passou Rússia. E então existe uma desculpa já apresentada a priori, que é exatamente essa que você relatou há pouco, né? Esse crescimento, que é o maior do índice histórico, ou seja, em 22 anos é o maior crescimento para o mês de janeiro, e o Banco Central, seja com Roberto Campos, seja com Galípolo, não esconde sua preocupação sempre que há sinais de crescimento da atividade econômica, ou seja, mais gente empregada, alguma elevação no salário médio e, consequentemente, na renda média, mais consumo, e o consumo gera mais demanda da indústria, dos fornecedores, isso gera mais emprego, mais gente consumindo. O que qualquer pessoa deve enxergar como um ciclo positivo, o Banco Central toma como uma notícia perigosa, porque vê como consequência disso o crescimento da inflação. É aquilo que eles chamam lá nas atas, e haverá na próxima ata essa expressão, o hiato do produto, a diferença entre oferta e procura. Agora, a saída saudável, salutar, é aumentar a oferta. A saída é você ter investimento produtivo. Agora, quem é que vai investir em produção com uma remuneração fácil, sossegada, sem riscos, sem ter de enfrentar concorrência,
sem ter de enfrentar as intempéries do mercado, sem ter de enfrentar folha de pagamento, simplesmente comprando papel e tendo uma remuneração dessa. O sujeito pode buscar dinheiro no Japão, a juro quase negativo, investir num papel indexado à Selic, ele não precisa nem mexer no próprio capital. Com esse empréstimo, ele paga esse empréstimo depois de um ano e teve um lucro formidável, sem produzir um parafuso. E muita gente cancela, ou adia, ou suspende a expansão da fábrica, o aumento da lavoura, o aumento do comércio, o aumento do galpão, do armazém. Porque fala, primeiro, há um movimento para a redução da atividade econômica. Essa Selic, ela terá impacto na economia real. Não é imediato, mas terá. Haverá menos demanda, mais desemprego, e eu vou investir em aumento da produção, sendo que eu posso remunerar meu capital com a própria Selic, pagando o que ela paga. E é um problema. E mais, né, Panvec? Nós tivemos em dezembro o anúncio de um ponto percentual. Em janeiro e mais um ponto em março. Janeiro assim foi, provavelmente amanhã assim será. Depois de amanhã, né? Quarta-feira. Amanhã a primeira reunião com os diretores e tal. E na quarta-feira a reunião já com a presidência com a presença do Galípolo e o anúncio da nova taxa. Provavelmente mais 1%, 14,25%, como você disse. Cada vez que se sobe um ponto, isso depende, isso muda, né? Mas hoje o impacto é de 55 bilhões de reais na dívida pública, que é o centro do problema, é a gênese do problema fiscal, é a dívida pública. E aí você aumenta a Selic, dizendo que está preocupado com a questão fiscal, mas você aumenta a causa do problema fiscal, que é a dívida pública. É realmente um dilema terrível. E, claro, o Lula não ataca o Galípolo, ele atacava o Campos Neto, mas o Galípolo foi escolha do próprio governo, o Senado aprovou, escolha do Haddad, e ele está dizendo que o Galípolo não pode dar um cavalo de pau. Não é questão de dar cavalo de pau, é uma questão conceitual. Fica claro que, com diferenças de temperamento, diferenças pontuais, do ponto de vista teórico, a linha de pensamento, as motivações, os parâmetros conceituais são os mesmos do Roberto Campos Neto, né, Panvec? Segue a mesma coisa. É isso mesmo. Com as diferenças ideológicas ou de preferências políticas, inclusive, né, entre os dois chefes do Banco Central, a linha, pensando na economia, ou não é a mesma, né? Ou tinha alguma modificação ali, e o Roberto Campos Neto conseguiu doutrinar muito bem o Galípolo, viu, Zaidan? Que continua exatamente igual, nada muda. E não só o Galípolo, né? Os outros diretores foram, inclusive, indicados pelo atual governo. Continua tudo igualzinho.